Queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Yaissa Ribeiro e na nossa aula de hoje nós iremos iniciar o capítulo 2, certo? Nós vamos falar hoje na página 43, que esse capítulo ele vai iniciar. Nós iremos falar sobre a litosfera, nós iremos falar sobre o solo. Nós sabemos que a Terra ela vai apresentar as suas camadas, que no caso nós sabemos que existem as camadas internas, certo? Que nós sabemos que é crosta, manto e núcleo. E nós sabemos também que existem as camadas externas, que é por fora. Então, no caso, essas camadas, nós temos 4 camadas, que é a litosfera, que é a parte do solo. Nós temos a hidrosfera, temos a atmosfera e a biosfera, certo? Então, hoje nós iremos falar sobre a litosfera, que é a parte do solo. Então, vamos lá. Então, gente, nós iremos começar a falar sobre o que é que existe no solo, de que é que o solo ele se compõe, de que é que ele é formado, né? Então, nós vamos ver que nós estudamos no capítulo da aula passada que existem as rochas, que as rochas elas são formadas por minerais, certo? Então, nós sabemos que a rocha ela está na superfície da Terra e ela está exposta a qualquer tipo de variação, ou seja, da ação da chuva, da ação do vento, a ação da temperatura. Então, isso vai fazer com que essas rochas elas se desgastem. Essas rochas elas vão se desfazendo com o decorrer do tempo e elas vão se desgastando, certo? Então, esse processo que foi falado na aula passada é chamado de intemperismo, essa ação que as rochas elas sofrem por esses fenômenos naturais, que é a variação da temperatura, a chuva, o vento e outros fatores que provocam o desgaste, né? Vai desgastando a rocha vai sendo desgastada e nisso vai acontecer o chamado intemperismo. E o que é que vai acontecer? Ao longo do tempo, ao longo dos dias, conforme os dias vão passando, o que é que vai acontecer? O material que vai resultar, o material que vai sobrar dessas rochas vão formar o que nós chamamos de solo, certo? Deu para entender até aqui? Então, vamos lá. Então, a gente vai ver que todos esses grãos minerais que vão formar o solo, o que é que acontece? Eles são pequenos pedaços de rocha. Então, nós podemos entender o quê? Que o solo ele é formado por pequenos pedaços de rochas, certo? Então, nós vamos compreender que o solo ele é formado por rochas, né, que foram desgastadas com o passar do tempo. Então, o solo ele também vai ser formado por água e por restos de organismos, como fungos, plantas e animais. Então, nós sabemos também que é importante para o solo que haja a circulação de ar entre os grãos do solo. Então, para que serve a ação, a passagem de ar no solo? Para que aconteça a respiração das raízes, certo? Que nós sabemos que as plantas, elas precisam de ar para poder sobreviver, além de água, certo? Então, a respiração das raízes precisa que o ar passe nos grãos do solo. Então, nós vamos ver que existem outros organismos que eles vivem no solo, vai existir outros organismos, e a gente pode primeiramente pensar o quê? Você já se perguntou o que é que acontece com os animais e com as plantas que elas ficam no solo, que elas morrem, né? Para onde é que vão essas plantas? Para onde é que vão esses animais? O
que é que acontece com as folhas que caem da árvore, o que é que acontece com os animais que morrem. Então, nós vamos ver aqui que esses restos, né, os restos dessas plantas, desses animais, eles vão servir de alimento para fungos e bactérias. Fungos e bactérias são micro-organismos que não são visíveis a olho nu, ou seja, eu preciso de um microscópio para poder observar esses organismos, são organismos vivos, e esses organismos, que são os fungos e as bactérias, são chamados de organismos decompositores, certo? Gravem esse nome, organismos decompositores. Então, nós vamos ver que a decomposição desses restos de seres vivos vai formar uma matéria escura, ou seja, um solo mais escuro, mais forte a sua cor, que nós vamos chamar de humus, certo? Nós vamos ver aí que à medida que a decomposição avança, à medida que vai acontecer esse processo de decomposição, esse tipo de solo sofre diversas transformações. Então, ele vai produzindo um tipo de líquido, um tipo de água, certo? Que é uma água escura, que ela é rica em nutrientes e gás carbônico. Então, o que é que esse solo ele vai servir para quê? Para que as plantas venham sobreviver através deles, né? Então, nós vamos ver que aqui nessa imagem, esses organismos chamados de organismos decompositores, olha só, nós temos aí, no caso, nós temos aí bactérias, certo? Olha aqui as bactérias aqui. Nós vemos aqui a decomposição. A decomposição, ela vai produzir, ela vai trazer como resultado a produção de gás carbônico, água e nutrientes. Nós temos também aqui os fungos, aqui logo mais abaixo, certo? Nós vemos aqui um tipo de fungos. E nós vamos ver aqui no solo plantas e animais mortos, né? Onde os organismos decompositores, que são as bactérias, estão realizando a decomposição, certo? Então, o nosso solo, ele é formado dessa forma. E nós vamos ver, pessoal, que nós podemos dizer, então, que o solo, ele é composto, ele é formado de uma parte mineral, chamada de parte mineral, e uma parte chamada de matéria orgânica. O que seria essa parte mineral? A parte mineral é aquela parte que foi formada, que teve origem através da chamada desagregação. O que é isso? Nós vemos aqui do lado que a desagregação é a separação de partes que estavam juntas. Nesse caso, a parte mineral se originou da separação das rochas, certo? E a parte orgânica? A parte orgânica, ela é formada de outros seres vivos, né? É formada de seres vivos, como restos de plantas, no caso, folhas, galhos e frutos. Nós temos também os animais que fazem parte da parte orgânica, no caso, restos de animais como seus ossos, tecidos e fezes. Nós temos também, na parte orgânica, bactérias e fungos, certo? Então, nós vamos ver aqui que por baixo da camada superficial, ou seja, a camada de cima, né, que nós visualizamos, o solo ele vai se encontrar dividido em fragmentos maiores de rochas. Então, a gente vai ver agora o solo na sua parte mais profunda, onde nós não podemos ver, né? Então, nós vamos ver que mais profundamente está a rocha que deu origem àquele solo, a rocha original, que é chamada de rocha matriz. Então, nós vamos ver aqui, ó, essa imagem, observe essa imagem. Nós temos aqui, nós vemos aqui agora o solo, né? Um pedaço de um solo.
Nós vemos aqui a matriz. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha só, aqui nós temos aqui a rocha matriz, olha só. Logo abaixo nós temos a rocha matriz. E nós temos que a rocha que originou, certo? Aquele solo está bem mais abaixo. Nós temos aqui fragmentos de rochas, que são pedaços de rochas, certo? Nós temos aqui também, logo mais abaixo, a imagem que vai mostrar aqui bactérias e outros organismos microscópicos que estão, certo? Nesse pedaço de solo. Então, pessoal, nós vamos ver que tudo isso vai acontecer e existem na formação do solo. Então, nós vamos ver aqui, pessoal, que essas camadas, elas são camadas sobrepostas que ficam visíveis em cortes quando acontecem as escavações. Então, pelas escavações é possível que possa distinguir a cor, a textura, as características de um solo. E nós chamamos essas características de horizontes do solo. E nós vamos ver aqui também os tipos de solo, certo? Quais são os tipos de solo que existem? Quais são os tipos de solo que nós podemos observar, que é importante, né, para a natureza, também para os nossos conhecimentos. Então, nós vamos ver aqui que poucas plantas elas vão conseguir crescer na areia, certo? Nem toda a planta que você colocar para ela ser reproduzida, para que ela venha sobreviver na areia, ela vai conseguir sobreviver, certo? Então, nós vamos ver aqui o exemplo de um solo arenoso e um solo umífero. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui dois exemplos. Nós temos aqui acima, certo? Olha só. Nós temos aqui na primeira imagem o solo chamado de solo. Nós temos aqui o solo chamado de solo arenoso, certo? Solo arenoso. Nós temos aqui que esse solo é formado por areia, certo? Ele tem a coloração mais clara. E nós vemos aqui o solo chamado umífero, que é rico em humus, que é aquele material que nós falamos agora acima, que é formado a partir da decomposição de animais, né? De plantas. Então, nós vamos ver aqui que a coloração dele é mais escura, certo? Então, nós podemos perceber que existe uma diferença em esses dois tipos de solo. Então, tudo muda. Muda o cheiro, muda a textura, certo? Cada solo tem o seu cheiro, tem sua textura. E isso também vai diferenciar qual alimento, qual fruta eu vou poder ali plantar. Então, nós vamos ver que tudo vai depender, todo solo, todo tipo de solo vai depender de vários fatores. Depende da região, certo? Depende da quantidade de matéria orgânica, depende da vegetação do local. Então, tudo isso vai mudando. Nós vamos ter os chamados solos arenosos, que tem um teor de areia igual ou superior a 70%, certo? Nós vamos ver que esse tipo de solo, eles podem ter no total a quantidade de 70% ou menos, certo? Então, nós vamos ver que isso vai mudando, dependendo do ambiente, dependendo do local.
Então, esses solos arenosos, eles são mais permeáveis, os grãos de areia são maiores e há grandes espaços entre eles, ou seja, a água vai conseguir ali passar, certo? Então, nós vamos ver que existem também os solos chamados de solos argilosos, certo? Nós temos os solos chamados de argilosos, olha só. Eles predominam partícula de argila, embora haja também silt e areia. Um solo é considerado argiloso quando ele contém 35 a 60% de argila, certo? Solos com mais de 60% de argila são considerados de textura mais argilosa, certo? E nós vamos ver aqui que existe também os solos que podem ser classificados como solos umíferos, como a gente viu ali em cima, também chamado de solos orgânicos, certo? Porque ele é formado a partir da matéria orgânica, que no caso é restos de plantas, de animais, certo? Então, vai ter o solo que ele é melhor para a agricultura, para poder plantar, certo? Não é todo tipo de solo que vai dar produção, certo? Então, existe uma certa proporção de areia, de argila e de sais minerais para que haja, né, a produção desses alimentos. Não é todo lugar que eu vou plantar que vai nascer, né, que vai vir a dar crescimento àquela planta. Então, nós vamos ver aqui, gente, que para que aconteça, né, a produção de alimentos, para que os alimentos eles venham ser produzidos, vai precisar também acontecer algo muito importante, que é a preparação do solo. E na preparação do solo vai acontecer que nós sabemos que muitas pessoas vivem do cultivo das plantas, do cultivo de alimentos. Então, é necessário para a população humana que aconteça isso, certo? Então, vários e vários alimentos nós sabemos que provém do solo, né? Provém da parte do solo que nós chamamos de litosfera. Então, se não existisse o solo, aonde que nós iríamos plantar? Aonde que iria acontecer a plantação? Então, é importante também a preparação desse solo. Então, nós seres humanos, conforme vai passando o tempo, nós temos consumido mais alimentos. E isso faz com que eu venha também ter que produzir mais alimentos, certo? Então, a vegetação das florestas e de outros ambientes está sendo destruídas, né, para dar lugar a lugares que possam ser cultivadas plantas comestíveis e também a criação de animais, que nós sabemos que os alimentos e os animais estão muito ligados a outro, né? Porque muitos animais eles vão se alimentar de quê? Os animais eles vão se alimentar de plantas, né? Eles vão se alimentar das plantas e essas plantas nós sabemos que elas vão crescer no solo. Então, esse desmatamento que eles fazem para poder plantar plantas comestíveis que vai produzir frutos, né, para nós, o que é que vai acontecer? Feito através de máquinas, né, esse desmatamento, através de tratores, serra, com fogo, que nós sabemos que o fogo, que a queimada, traz diversos problemas para o nosso meio ambiente. Então, existe o problema da queimada. O problema da queimada é quando ela é feita, quando ela é realizada sem controle, certo? Sem controle, quando colocam fogo nas vegetações sem um motivo, né? Mas existe, quem planta sempre faz a queimada de algum tipo de solo antes de plantar. Então, muitas vezes é necessário, mas outras vezes não. Tem pessoas que faz a queima de partes de vegetação por
por ignorância, né? E nós sabemos que isso prejudica o meio ambiente. E muitas vezes, gente, a atividade agrícola, né, de plantação é feita de forma inadequada. Então, o que é que acontece depois disso? Depois que é feito uma atividade agrícola, que é a plantação, quando ela é feita de forma inadequada, com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Aquele solo, ele vai se esgotar, ele vai se acabando, seus nutrientes vão se acabando, e o que é que vai acontecer? Ele não vai mais fornecer nutrientes necessários para as plantas. Então, as plantas, elas não vão mais se reproduzir, e aquele solo, ele vai ficar como morto. Ele não vai servir mais para plantar, ele não vai servir mais para servir, né, para a plantação de alimentos. Então, o que é que acontece? É importante que os agricultores venham preservar o solo, né? O solo, ele precisa ser preservado para que aconteçam boas colheitas. Então, para que isso aconteça, é necessário fazer alguns procedimentos, né? Isso são feitos por profissionais chamados de agrônomos, também pelos biólogos, né? E os engenheiros ambientais. Então, esses procedimentos para a preparação do solo é importante, e nós vamos ver esses procedimentos, né? O que deve ser feito para preparar um solo para a produção do alimento, para a plantação, nós iremos ver na outra aula. Certo? Na outra aula nós iremos ver que é importante, né, esses procedimentos, que é a preparação da terra, os nutrientes, nós vamos ver sobre isso, e nós vamos ver que precisa da água, certo? Nós vamos encerrar o nosso conteúdo de hoje até a página 48, só até a parte primeira, a parte aqui inicial, né, a introdução da página 48, e na próxima aula nós iremos ver como que acontece, certo? Esses procedimentos para a preparação do solo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuem estudando, continuem fazendo resumos no caderno de vocês. Sempre que vocês assistirem a uma aula, peguem novamente o conteúdo. Hoje nós começamos na página 43 e finalizamos aqui na página 48. Anotem no caderno de vocês as partes principais, certo, desse conteúdo. Façam as atividades, enviem as atividades no horário certo, certo? Então, isso vai ajudar, né? Então, nós vamos fazendo a nossa parte, que é estudando para poder garantir conhecimento. Então, pessoal, até a próxima aula. Que vocês tenham um bom dia e até a nossa próxima aula.